Muito bom dia, bom fim de semana. A atualidade vista por dois jornalistas estrangeiros a residir em Portugal há muitos anos. É assim o Visto de Fora, às sextas-feiras, que começa agora. Cumprimento os meus queridos Olivier Bonamici, Begonha Inigas e o jornalista Miguel Coelho, que como sempre está a moderar e a apaziguar às vezes os ânimos neste Visto de Fora. Bom dia a todos, meus amigos. Olá, bom dia Paulino, bom dia a todos. Bem-vindos ao Visto de Fora. Begonha, Olivier, não sei se têm vindo a contar, imagino que sim, mas temos hoje a emissão número 100. Muitos parabéns. Muito bom dia. Bom dia e obrigado. E parabéns para ti também. E parabéns para os nossos ouvintes que Sobretudo, nos aguentam. Que nos aguentam, é verdade. Ouvem. Já sei que de tudo o que fazem é pelo Visto de Fora, claro que têm um carinho especial. Diz-nos lá porquê, Begonha. Como não vamos ter um carinho especial por este Visto de Fora? É um momento, e eu sei que Olivier pensa o mesmo que eu, um momento de descontração, um momento único, um momento de boa energia. Não paramos durante toda a semana, é verdade, somos correspondentes, colaboramos com diferentes órgãos de comunicação social, mas isto é uma maravilha. Para mim, estar na Renascença é estar em casa. E assim o digo muitas vezes aos meus colegas da cadena COPE de Espanha, que é a emissora irmã da Renascença em Espanha, porque são todos simpáticos, e os ouvintes que nós sin ouvintes não seríamos nada, claro. não é? São os melhores que nos escrevem, nos acompanham e pronto, estão a par. Sim, e tu, Olivier, que passas a semana a pensar no Visto de Fora, o que é que gostarias de dizer a propósito desta centésima emissão? Eu vou ser honesto, eu não gosto do Visto de Fora. É por isso que não ficas a ouvir, participas. Nunca gostei, mas, enfim. Não, mas eu diria rapidamente que, como qualquer trabalho, temos, às vezes faço alguns trabalhos, não posso dizer quais, em que o prazer é mínimo, porque é assim a vida. Às vezes temos trabalhos, mas o Visto de Fora, de facto, é uma boa, ótima conciliação entre o trabalho e o prazer mesmo. Sim, mesmo. Posso garantir, em nome dos dois, que não seria pelo dinheiro que recebem nesta emissão. Bom, a verdade é que esta semana temos também a última antes da Páscoa, portanto temos de acelerar antes que se faça tarde e mais à frente temos muito que conversar sobre as restrições que voltam a vigorar em Portugal, o prolongamento do estado de emergência, etc. Mas para já falamos de Europa e recordo que o programa é uma parceria entre a Renascença e a Euronet, a rede europeia de rádios. Euronet Plus. E começamos pelo Conselho Europeu, que decorreu ontem de forma virtual, claro, por causa da Covid-19, que foi de resto o grande tema deste encontro dos 27, com o Primeiro-Ministro António Costa, Presidente em exercício do Conselho, a mostrar-se muito preocupado no final com a evolução da pandemia, numa altura em que, como sabemos, muitos países estão a sofrer o impacto da terceira vaga. A falta de vacinas foi a grande questão, quando temos apenas 4 ou 5% da população europeia devidamente vacinada. Voltou a falar-se na necessidade de obrigar as farmacêuticas a respeitar e a cumprir as encomendas. Já tínhamos ouvido falar disto. O que é que vos parece esta afirmação reiterada agora, Begonha? A mim parece-me bem que o António Costa se tenha mostrado assim e mostrado a súa liderança ao tentar impor certa liderança, porque unha coisa que a mí me preocupa bastante é que xa estamos no Ecuador, non é, da presidencia portuguesa da Unión Europea de turno, e realmente até agora non se tiña ouvido ao Portugal, non é, falar con unha voz clara tamén de lideranza. E acho que é moito importante ter unha única voz, unha voz común, que esteja a impor tamén o criterio da Europa, porque se non estamos unidos nesto, realmente non vamos conseguir ter a inmunidade de grupo como se quer ou no verão ou depois do verão. E, portanto, só para que os nosos ouvintes se façam uma ideia, em Portugal se vacinaram xa 4,5 aproximadamente por cento dos portugueses que se podem vacinar, e em Espanha a mesma coisa, e assim acontece em quase todos os países, salvo no Reino Unido, que está a correr bastante ben, ou moito ben, a vacinación. Portanto, é moito importante que a Europa comece a lutar e a reivindicar. Sim, mas o Reino Unido está a ter esse bom ritmo de vacinação também, em parte, ao bloqueio
à saída de vacinas para a Europa, é pelo menos disso que se queixa Bruxelas, e os 27 ameaçaram ontem usar todas as armas para garantir mais vacinas. Em último caso mesmo, um eventual bloqueio às exportações para o Reino Unido. A questão é, Olivia, se isto ainda lá vai com a diplomacia. Tem que ser através da diplomacia, tem que ser, não há outra hipótese. Eu acho que eles, a União Europeia e o Reino Unido, necessitam absolutamente de um entendimento. E estou bastante confiante que isso acontece. Porque a Europa já percebeu finalmente uma coisa, é que já começa a ser quase um palhaço do mundo, neste momento, sinceramente. Que é as opiniões públicas estão cada vez mais revoltadas na Europa por causa do atraso. E além disso, há a questão que é não só a Inglaterra, porque o argumento de Israel, havia sempre pessoas que dizem, não, mas Israel é um país pequeno em termos de habitantes, portanto, bom, ok, eles conseguiram. Bom, mas depois tivemos o caso da Inglaterra, que está vacinando muito mais. Agora o caso do Biden, que o Biden está quase para cumprir a sua promessa, 100 milhões de doses. Não, já cumpriu, está quase a duplicar agora a promessa. Mas, exatamente, é isso que eu ia dizer. E agora está quase a duplicar, ou seja, somos mesmo os palhaços. Portanto, alguma coisa tem absolutamente que mudar, exigir haver a reciprocidade também na exportação das vacinas. Eu espero mesmo que a Europa acorda. Sim, outra das soluções que ontem foi apresentada passa por juntar esforços dos países europeus para aumentar a produção própria de vacinas. Por isso a Comissão vai fazer um levantamento da capacidade que existe nos diferentes Estados-membros para produzirem vacinas ou componentes da vacina. A questão também, Begonha, é se isso já não deveria ter sido feito, uma vez que já levamos 3 meses da campanha de vacinação e antes disso já poderiam ter preparado esta situação, não é? Con certeza, realmente perdimos un tempo precioso e temos un caso, por exemplo, un proxecto conxunto tamén de España e Portugal, mas sobre todo vai estar focado e producido en España de vacinas, moito perto de Portugal, moito perto da fronteira de Valença do Miño, non é? E de Tui, do lado español, onde se vai precisamente a producir vacinas, non é? Mas é que isto xa debería ter sido feito moito antes, si desde o día 27 de decembro, realmente xa estamos a vacinar, por que a Unión Europea non acordou antes para todo isto, non é? Non decidiu antes facer isto. Mas nunca é tarde, como se dice en español, se o ditado é bon e se depois se poder solucionar. Então agora vamos ter de correr moito máis e o que eu dizia antes, agora é importante que a Europa teña unha única voz, porque xa se viu con o da AstraZeneca, non é? Que primeiro un país a dizer que non vacinaba con a AstraZeneca, depois un outro país, non pode ser así. Tem de haver uniformidade nas decisões da Europa. A ver se isto serve para algo. Sim, e a Begonha já há pouco aflorou aqui o tema, mas a verdade é que com tudo isto estamos a chegar a meio da presidência portuguesa da União Europeia, já lá vão praticamente 3 meses. Olivia, que balanço é que fazes? O balanço, quer dizer, eu não esperava que a presidência portuguesa da União Europeia resolvesse tudo, não é evidente. Eu acho que hoje em dia, e vamos ver isto com a presidência francesa logo a seguir, eu acho que hoje em dia ter a presidência da União Europeia não tem, mesmo quando é um país com mais habitantes, como tipo França ou Alemanha, não é algo de ultra decisivo na política europeia, porque hoje em dia as decisões não estão feitas apenas por um país, mesmo a linha de direção não é feita apenas por um país. Portanto, eu diria que é um balanço que a mim não considero nem positivo nem negativo. É o possível. Exatamente. Begonha, apesar de tudo, António Costa ontem enumerou o que considera serem vários avanços obtidos sob a presidência portuguesa, em vários dossiês, etc. Apesar do contexto sanitário e económico muito adverso, tem razão para estar satisfeito? Eu penso que por enquanto para estar satisfeito Portugal sinceramente acredito que non vai estar neste momento moito satisfeito, mas non importa como se comenzar, sino como se acabar. Então penso que isto é como estudante, non é? E todos vamos coñecer este exemplo e coñecemos que comeza máis ou menos mal
e bastante preguiçoso, e depois no fim, non é, faz un esforzo descomunal e consegue aprobar todo, non é? Pois eu penso que isto vai acontecer con Portugal. Vai acontecer porque agora, na segunda parte da presidencia portuguesa, ou pelo menos cando entrevistei a Augusto Santos Silva no fin do ano, mesmo antes de comenzar a presidencia portuguesa, ele me diz que realmente tiñan planificado tudo e até alén os seus eventos presenciais, como a cimeira importantísima do Porto Social, para o mês de maio, é dizer, para o fim da presidencia portuguesa. Então, e numa altura em que se espera que a pandemia esteja de facto numa situação bastante mais calma. Exatamente. Então, em maio vamos ter, esperemos e crucemos os dedos, máis vacinas, muitísimas vacinas que van chegar non só a Portugal, sino tamén ao resto dos países da Europa, máis fabricação tamén e outros laboratorios que van producir vacinas, e além de tudo iso, como dixías tú, vamos ter, en teoría, esperemos, crucemos os dedos, os números máis estáveis se esta quarta vaga realmente não crescer muito. Portanto, quarta e última, esperamos. Esperemos. Porque, de facto, temos vários países nesta altura, ao contrário de Portugal, em que a pandemia está em situação de novo agravamento. Ainda esta manhã a Alemanha anunciou que vai colocar França, Olivier, na lista de países de alto risco. A situação, de facto, lá não está famosa. Não está nada famosa. A questão aqui, eu vos falei na última semana, dizendo que não era um confinamento, é uma espécie de meio confinamento. Porque, aliás, fala-se em França da terceira via. É engraçado, porque a terceira via o que é? O facto de pensar assim, tu podes sair de casa. Isto é incrível. Durante todo o dia, tu podes sair, tens que voltar, até prolongaram, tu podes chegar até mais tarde em casa. O recolher obrigatório passou das 6 da tarde às 7 da tarde. Então o que é que mudou? O que é que mudou? Mudou que tens que pedir uma autorização. Por exemplo, tu queres fazer uma coisa, tens que passar 10 km a partir da tua casa, tens que pedir uma autorização. Onde é que está o confinamento estrito? E os epidemiologistas dizem que a França tem que fechar. Só que Macron mantém-se a sua linha neste momento, ele diz não. A França mantém a sua quase exceção europeia da questão das escolas. Preciso dizer que a França é um dos países da Europa onde as escolas menos tempo ficaram fechadas desde há um ano, são 10 semanas apenas, mas quase todos os casos nos jovens, vocês não imaginam. Aliás, um alerta para Portugal é que os casos em França, com a variante britânica, estão a subir não só, como há cada vez mais casos graves dentro dos jovens por causa da variante britânica. Mas Macron mantém a sua linha até quando? Vamos ver. Não prevê sequer novas restrições na altura da Páscoa? Não, neste momento ele diz que, se a situação continuar assim, ele vai ter que tomar medidas mais duras. Mas ele mantém a sua ideia, neste momento, da terceira via, uma espécie de meio confinamento. Sim. Em Espanha, Begonha, a tendência de descida dos casos de Covid das últimas semanas parece também estar a inverter-se. Sí, están a inverter, mas algo máis comunidades autónomas que está a subir un bocadiño, mas estamos como nun plan alto, unha coisa bastante equilibrada, mas eu fico confiante do que están a facer as autoridades españolas. Se Olivier explicaba para que os nosos ouvintes teñan unha idea do que acontece nos nosos países, que o que está a acontecer na França, non é? Dese fexo perimetral, digamos, que non se pode sair de 10 kilómetros, non é? Onde se residir. En España iso aconteceu durante moito tempo, non é? Mas moito tempo, até a pouquísimo en moitas comunidades autónomas. E agora, na Pascua, desde hoxe, exactamente desde hoxe, un bocado como en Portugal, mas non até día 6, até día 8 de abril, as persoas non poden sair. Em Portugal até dia 5. Sí, 5 incluído, non é? 6 de mañá, digamos. 5 da manhã, dia 5, portanto, é o início de segunda-feira. Mas en España até día 8, mas até día 8 non se pode sair da comunidade autónoma, da rexião, digamos. Sim. É dizer, tú, por exemplo, eu posso estar na Galiza e posso me deslocar, por exemplo, desde Santiago de Compostela até Lugo, até Coruña. Sim, não podes ir às Astúrias, mudar de comunidade. Mas non posso ir ás Astúrias, ou de Madrid non posso ir a Cataluña, mas unha persoa na Cataluña pode ir de Barcelona, por exemplo, até Girona, mas isto é para tamén intentar promocionar un bocadiño e promover o turismo interno, mas con moita seguranza, porque atenção, por exemplo, na Galiza, os restaurantes só abren até as 9 da noite, por exemplo, e abrem com um limite muito restrito de pessoas e pode-se, em princípio, fora, acho que são 4 pessoas,
E dentro também, acho que são 4 Apesar pessoas. de tudo, com uma tolerância e medidas bastante mais leves do que aquilo que se verifica nesta altura em Portugal. Sim, mas tivemos durante muito tempo medidas também muito restritivas. Sim, fomos relatando aqui. Eu gostava ainda de ouvi-los sobre o episódio desta semana na Alemanha, uma situação caricata, não é? Com a chanceler Merkel, inclusive, a pedir depois desculpa por ter anunciado novas restrições na Páscoa e a voltar atrás. O que é que aconteceu, Olivia, para termos inclusive a Merkel, são os custos da pandemia, a tomar uma atitude destas? Eu nem quero imaginar se isto tivesse acontecido em Portugal. Nem quero imaginar, porque de facto não estamos à espera que isto aconteça na Alemanha. Os políticos portugueses são avessos a pedir desculpa. Sim, mas eu nem vou por aí. Eu diria que é a loucura polémica que seria em Portugal, a loucura se o presidente Marcelo ou o primeiro-ministro António Costa anunciassem umas medidas e logo assim, não, desculpa, afinal, marcha atrás. Eu nem quero imaginar a loucura da polémica seria. Mas isto mostra o que no caso da Alemanha? Que a Angela Merkel está em pânico. E o governo alemão está em pânico, eu diria, ainda mais se calhar do que o governo francês, curiosamente, porque se calhar as eleições estão a se aproximar também na Alemanha, mas a Alemanha, para mim, e aliás, a CDU de Merkel está a descer nas sondagens, não é por acaso, mas eu acho que a Alemanha, e para terminar sobre o caso alemão, está a pagar um pouco, às vezes, o que é política federal, que é a confusão que é com a nível nacional a CDU e Merkel que querem medidas mais duras versus as regiões, os Länder da Alemanha, que querem ouvir as opiniões públicas e que estão mais atentos à vertente económica. Mas além do que estavas a dizer, que concordo contigo, para mí é un exemplo de lideranza a Angela Merkel. E depois é muito raro encontrar un político que diz enganeime. Non está a dizer que nos enganamos en conxunto, non é? A tirar a culpa, digamos, e a responsabilidade para os outros. Non, está a dizer enganeime. Eu pensei que era o mellor, mas realmente non é o mellor fechar todo. Então, encontrar un político da talla da Angela Merkel a dizer eu sou culpada e realmente não estava bem, pois isso para mim é importantíssimo. São 10h36. Aproveito para recordar que o Isto Fora é uma parceria da Renascença com a Euronet, a rede europeia de rádios. Euronet Plus. E por cá, começa amanhã um grande teste à vacinação massiva em Portugal. Perto de 80 mil professores e funcionários de escolas vão receber vacina este fim de semana. Até que ponto é que pode ser realmente, Olivia, um teste determinante ao processo de vacinação? Bem, claro que é super importante, porque no que diz respeito aos testes e ao facto de rastrear, não é? Portugal, neste momento, não está muito bem, verdade seja dita. E isto é essencial, claramente, que haja isso. Porquê? Porque eu acho que é o grande teste em Portugal, porque da mesma forma que eu falava há pouco do meio confinamento em França, para mim não há desconfinamento neste momento em Portugal, mas de meio desconfinamento. Ou um terço, uma vez são 3 fases de desconfinamento, é um Exato. terço de desconfinamento. Eu diria que o grande momento, a momento-chave para mim vai ser no dia 5 de abril, quando vão reabrir a Esplanade e outros tipos de comércios, e depois no dia 19 com mais escolas a abrir, não é? Agora, é isso, neste momento ainda é uma fase um pouco especial, e é por isso também que ainda não temos os números reais das consequências desde o início do desconfinamento. Por isso tem que haver absolutamente vacinação rápida e super rápida dos professores, senão... Concordas com a integração dos professores no grupo prioritários? Isto não sou epidemiologista para responder isto. Não sou epidemiologista. Só sei que isto tem que ser rápido e, sobretudo, ter muito cuidado com um ponto. Repito, e alertam. O número de casos em França nas escolas está a aumentar drasticamente e com casos cada vez mais graves. Begonha? Sí, concordo contigo, Olivier. Ten de ser, e eu defendí isto nas últimas semanas na Renascença, antes de anunciar o goberno que ia vacinar os profesores, explicaba o caso de España, non é? E até de varias amigas miñas que foran vacinadas xa, mas há semanas, que son profesores de secundaria, do liceo, de primaria, e realmente é importantísimo. E depois é tirar tamén medo ás persoas, é dizer, non temos de ser responsáveis, e a vacina da AstraZeneca pode ter algún efeito secundario. Eu levei a primeira dose há 2 semanas e isto perfeitamente non aconteceu nada, acontece extrañamente alguma coisa, e sobre todo eu explicaría acá que un tema de responsabilidade,
porque se moitos profesores non foren vacinados, é dizer, recúsanse a vacinaren, non é? Tamén estamos a tirar a hipótese desa inmunidade de grupo. E depois, os profesores son, como dice Olivier, un grupo de risco, porque nas escolas há moitos contagios, aínda que os miúdos, é verdade que son sobre todo transmisores e son asintomáticos, mas as escolas é un local de moitos contactos, porém é importantíssimo se vacinarem os professores. E estamos, entretanto, de novo proibidos de circular entre concelhos desde a meia-noite, agora até a segunda-feira de Páscoa. É uma medida que se justifica realmente, na vossa opinião, Olivier? A Páscoa é de facto um período de alto risco? Se, segundo o governo, segundo os epidemiologistas, e o governo também lá fez a sua avaliação, e o Presidente da República também, sobretudo Marcelo Rebelo de Sousa, pediu desculpa de uma certa forma, os epidemiologistas também disseram que foi um erro o Natal, portanto a partir daí tem que se tirar as ilações para a Páscoa. Portanto, é evidente no momento de que estamos a viver com a variante britânica a ser muito mais contagiosa e perigosa, é evidente que não se podia repetir o erro, entre aspas, do Natal e aguentar um pouco, porque o Marcelo ontem disse algo que eu acho importante, porque ele mostrou novamente que tem algum receio, mas ao mesmo tempo ele diz que estamos mais perto do que nunca. E quando tu estás mais perto do que nunca, ele dá a sensação que aí, mais um esforço, claro que é complicado pedir mais um esforço às pessoas, aguenta um pouco mais, mas algo tinha que ser feito para a Páscoa e eu acho que era a medida de facto mais razoável. E tu, Begonha, o que é que achaste da mensagem de ontem do Presidente da República? Eu achei uma mensaxe no seu estilo, non é? Unha mensaxe moito clara, moito directa, xo que todas as persoas perseveran, non é? Que máis un bocadiño de esforzo, mas eu sobre isto que estamos a falar penso que alén de fechar perimetralmente, non é, o que se chama en portugués limitar o que é a mobilidade fora dos municipios, que acho que era unha medida tamén lóxica para tentar frenar ou evitar o que aconteceu no Natal. Penso que é moito importante e transmito esta mensaxe aos portugueses non nos xuntar nestes días, porque aínda que fiquemos no municipio temos de tentar evitar axuntamentos na rúa. Eu estou a ver moitos axuntamentos, por exemplo, a Beira Río, e depois nas casas, nalgúns locais fora do que é o centro, eu sei que moitas persoas xa nos aguantan máis e vanse xuntar de diferentes familias que non son conviventes, non é? Que non conviven no mesmo teto, baixo o mesmo teto. É moito importante tentar evitar iso, porque o que aconteceu no Natal é que cando se misturaran as persoas, o vírus também se expandeu muito mais rápido. Sim, e todos os cuidados são de facto necessários nesta altura. O tal bom senso de que falava ontem o Presidente da República, apelando à sensatez dos portugueses, no sentido de não deitar agora tudo a perder. Bom, há aqui um outro tema do qual também gostava de ouvi-los falar, porque nos últimos dias houve grande polémica sobre as pressões que a Suécia tem vindo a fazer sobre o governo português por causa dos benefícios fiscais de que gozam os pensionistas suecos que cá vivem. Quem é que tem razão, Olivia? Será a Ministra Sueca das Finanças, que considera injusto que reformados, alguns deles milionários, vivam em Portugal sem pagar impostos, ou o governo português que está interessado em mantê-los cá? É algo de muito complexo, porque eu acho que esta lei adoptada nos tempos do PSD foi uma excelente lei, porque na altura não havia uma crise económica, já na altura, como sabíamos, porque estávamos... Alguma vez deixou de haver, não é? Sim, é exatamente o que ia dizer, mas pronto, era tal 2008, 2009, tal crise, e foi uma excelente, porque tinha que atrair investimento estrangeiro, e foi exatamente isso que aconteceu. E relançou de uma certa forma isso, e aliás, eu que vivo perto de Seixal, posso-vos dizer que mesmo os comércios beneficiaram com isto. Portanto, o dinheiro injetado na economia, quando faz funcionar uma economia melhor, é sempre positivo. Agora, sim, vieram muitos franceses, como sabemos também, não é? Sim. Exato. Brasileiros, sim. Exato. Sim. Agora, a outra vertente, que é, será que a medida adoptada há 12 anos é uma medida que hoje teria que ser retrabalhada? Eu acho que sim. Eu acho que sim, porque, de uma certa forma, esta medida, eu diria, o senão é a injustiça que ela tem. É uma medida injusta, que é porque que um homem, na Suécia, que mesmo no caso dos suecos, é uma reforma que vem dos fundos privados, mas recebe uma reforma
Porquê que aqui não paga nada, nem paga, não paga nada, ele paga, neste pouco, caso, sim. 10%, e porquê que um reformado português, que ganha 10 mil euros por mês, ele não paga 10%? Porquê? Não estou a perceber, não? É que, bom, deve haver poucos reformados a ganhar 10 mil, mas mesmo 6 mil. Mas porquê? Porquê que ele tem depois, que... Eu não estou a perceber. não. Portanto, quando é preciso relançar, ok, mas agora se calhar havia algumas mudanças a fazer em relação a esta lei. A questão Os é tempos fazer na- as mudanças sem levar a que esses estrangeiros não decidam regressar aos países claro. de origem. Tens Sim, razão, mas sim. sin dúvida que o tempo é outro. Os tempos mudaram. O mundo é totalmente diferente, como dicíamos, há 10 anos, 12 anos. Portanto, é verdade, temos de tentar encontrar uma certa justiça social e equilibrio en todo isto, porque os pensionistas, os reformados portugueses, sufren moitísimo e agora con esta pandemia aínda máis. Os impostos en Portugal son moito altos e realmente há moitas persoas, aínda que existan as moratorias e demais, que están a sufrir moitísimo a crise pandémica. Portanto, neste momento, a min pareceme que por moito que se quera que a economía comece a crecer ou non vai ser tanto, é importante tamén pensar nos de dentro, sobre todo nos de dentro neste momento, porque sí, conseguiuse que moitas persoas vieran cá a morar, franceses, suecos, brasileiros, británicos, mas agora temos de pensar, penso eu, nos portugueses, que son os que máis están a sofrer a pandemia. Bom, temos de avançar neste Visto de Fora, porque já só faltam 14 minutos para as 11, e antes do positivo e do negativo da semana, temos ainda o quê, Olivier? Índice de Tugalidade. Ora, nem mais. Índice de Tugalidade. Todas as semanas, o Olivier e a Begonha têm de descobrir aqui o significado de uma expressão da língua portuguesa. Hoje, e já que temos a Páscoa no horizonte, uma expressão de inspiração bíblica. Já foram apanhados a pensar na morte da bezerra? Ui, eu penso, eu sei. Miguel, Na morte da bezerra? estás um bocadinho pensativo, ficaste pensativo, perdido, algo assim, não é, Miguel? Sim, e tu, Olivier? Sim, exatamente. É aí pensativo, distraído, tem a ver com a tradição hebraica. Já, quando Muito os judeus bem, faziam o exatamente. É sacrifício a Deus. precisamente isso. Pensar na morte da bezerra é estar assim, aliado, não é? Pensar noutra Agora, coisa, distraído. Miguel, agora temos que dizer. Sim. Diz lá. Pregámos-te uma partida com o Rui Glória, por causa do 70º programa. Foi o Rui Glória que nos deu, antes do programa, Isso é. o índice de Tugalidade e nós fizemos a nossa pesquisa na internet. Pronto, na próxima Rui semana o Rui Glória já não Grande vem. Rui já não Glória. vem. Mas, olha, esta é uma equipa. Índice de Tugalidade. Merecem os parabéns na mesma, pelo menos souberam ler. Bom, e antes de fecharmos, temos ainda, como sempre, o positivo e o negativo da semana. Vamos ao negativo, Begonha? Pois o negativo ten a ver co que falábamos antes, que eu falei un bocadinho sobre isto, e preocúpame moito ver como há máis axuntamentos nas rúas. Vexo que as persoas están a tentarse a xuntar, combinar para se ver de algún xeito, e entón temos de ter cuidado. Estou a ver bastantes grupos, eu paseo bastante a Beira Río, e aínda que a policía estese de perto, estou a ver varias e bastantes tentativas. Entón temos de esperar, e non se pode estar a falar, é verdade que o sol é moito bon, este sol maravilloso, apetece unha imperial, temos de esperar máis uns días, e estou a ver cada vez máis persoas sin máscara na rúa. Por favor, debemos levar máscara todos. O teu negativo, Olivier? Bem, o negativo é algo que me aconteceu esta semana, a atitude minha com os meus filhos. Aliás, ontem à noite pedi na conversa desculpa aos meus filhos. E porquê que eu falo disto? Porque tem a ver, imagino, com algo que muitos pais podem fazer e não devem fazer. Eu pedi desculpa ontem por causa de uma conversa que eu tive com eles na mesa ontem. Porquê? Porque estávamos a falar das vacinas todas e neste dia eu li imenso sobre isto e tive uma atitude negativa à mesa, sem nada de otimismo. Ora, a resposta do meu filho foi extraordinária e fez-me questionar, porque eles me responderam: "Oh pai, sabemos isto, não sei o que mais, mas já é duro para nós, muito duro. Seria possível ter um discurso um pouco mais otimista, faz favor?"
E, uau, levei uma lição, porque sim, às vezes nós pais temos que ser realistas, certo? Ter cuidado como é evidente, mas também servimos para dar um pouco de sorriso e um pouco de luz no fundo do túnel. Sim, porque a situação já é suficientemente desastrosa, para não usar outra expressão, para ajudarmos a afundar ainda mais o espírito familiar. Begonha, em casa, a evolução da pandemia é tema frequente? Claro que é tema frecuente e nós falamos muitísimo, meu marido Francisco e eu, com os nosos fillos, e é um tema frecuente e que está na mesa de todos os portugueses, e acho que non há familia en Portugal e no resto da Europa que non teña altos e baixos, que non se xatee máis, porque estamos a convivir máis tempo, porque as crianzas e os adolescentes que habitualmente teñen de estar con os seus amigos máis tempo, con esta pandemia lles tiramos a súa, entre aspas, independencia, e a nos pais tamén os nosos momentos, o noso tempo. Entón, o exercicio e o equilibrio é tan grande que é normal o que explicou o Olivier, acontece em todas as casas. Depois temos de perceber também o impacto que isto tem nos mais jovens, não é? Nomeadamente nos adolescentes. Os adolescentes, sim. justamente, Para é mim um são período os piores, decisivo os que e estão em casa há larguíssimos sem meses, dúvida, não é? sem Privados da companhia dos amigos. Bom, mas vamos então aos positivos, para terminar em alta. Begonha, o positivo da semana, na tua opinião? Vamos ao positivo. Várias coisas positivas. Sabem que eu sempre tento encontrar coisas positivas. Primeiro, pois que por fin estive no cabeleireiro. Depois de quase 5 meses. Quase 5 meses. Olha o dinheiro que tu poupaste. Não, mas, e depois que a miña cabeleireira, que é ótima, diz, mas é que tens o cabelo máis forte do que nunca. Então, acho que até é bom para os nosos cabelos, por exemplo, non usar tanto secador, estar máis à vontade, deixar o cabelo secar o ar, non é? Portanto, olha, eu teño o cabelo mellor do que nunca, iso é bom. E depois, outra coisa super positiva é ver como está Lisboa. É verdade que aínda que non teñamos turistas, Lisboa está tan bonita en primavera, é que eu gosto tanto de Lisboa. No outro día que estive na Grasa, de ser desde a Grasa, ir aos miradores da Grasa, que son maravillosos, e depois de ser por esas ruas, en fin, Alfama, de ser a Tía Baixa, que bonita é Lisboa. Que bonita, devemos passear máis por Lisboa. Sim, infelizmente temos de manter o distanciamento e a reserva em relação a deslocações mais distantes de casa. Bom, mas o teu positivo, Olivier? O meu positivo tem a ver com não é bem uma expressão portuguesa, mas uma situação portuguesa que eu acho extraordinária, que é algo que eu chamo a respiração poesé. Bom, então o que é a respiração poesé? Por exemplo, vamos imaginar que aconteceu várias vezes esta semana. Vamos imaginar que eu estou a falar contigo, Miguel, e com a Begonha, da Angela Merkel. A Angela Merkel, sim, e olha, ela está em sarilhos, a CDU, está a baixar as sondagens, perante os verdes. Depois eu paro, respiração, e vocês param ao mesmo tempo, respiração, e há sempre um que diz... Pois é. Pois é. Portanto, adoro o fenómeno respiração. Ninguém mais tem a dizer uma coisa. E alguém faz... Pois é. E depois é a transição, mas a transição para outro assunto. Adoro respiração, pois é. Também há o lá está, não é? Lá está. Ou pois, ou só pois. Há que saber alimentar a conversa, mas parece que é típico dos portugueses. Ah, sim, mas isto, a respiração poesé, claro, para já por causa da língua. Mas isso tem a ver também, e os tempos, não é? O tempo que se emprega, porque tem a ver também com algo que eu gosto muito de Portugal, que é a calma, não é? A tranquilidade para falar, que, por exemplo, em Espanha é impensável, não é? Estamos todos a correr, e então isto de pois é deixar tempinho para pensar, respirar, sim, pois e depois é uma espécie de transição, é isto que é genial. Pois é, sim, estamos no final de mais um Visto de Fora. E todas as semanas aqui estamos para conversar justamente sobre a Europa, sobre Portugal e os portugueses, com as opiniões, como sabemos, sempre muito bem fundamentadas, mas igualmente bem dispostas, do Olivier Bonamici e da Begonha Inigas. Podem enviar comentários e sugestões para vistodefora@rr.pt. Sendo que, Olivier, Begonha, desta vez vamos nos despedir, desejando um bom fim de semana, mas também uma boa Páscoa. Já só vamos voltar na semana seguinte à da Páscoa, e apesar de todas as restrições que estão a vigorar, naturalmente, uma Santa Páscoa para todos. Um abraço. Isso é. Santa Páscoa. E obrigada a todos os ouvintes por estes 100 programas. Obrigada. Begonha, Olivier, Miguel, muito obrigado. Uma Santa Páscoa para vocês.